programa de rádio essencial para sua alma com Ia Odé Emi. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre nossas emoções, os nossos sentimentos, aonde muitas vezes nos leva, para que a gente também possa, com sabedoria, trabalhar essas nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. O desespero nos expõe a um mundo doente. O que seria o significado disso? Quando nós ficamos desesperados por determinadas situações que acontecem na nossa vida, ou até mesmo por notícias que ouvimos, ou até mesmo por falas que falam, ou previsões, ou seja o que for, nós ficamos expostos sim a um mundo doente, porque vamos ver tudo negro na nossa volta, porque vai ser exatamente aquilo que nós vamos estar vibrando. É nesse momento que o nosso emocional fica bem desequilibrado. Nós não conseguimos ver a luz que somos e a potência que nós somos quando queremos, em fazer a diferença em tudo isso, em realmente nós sermos um facho luminoso aonde nós passarmos. Quando eu começo a vibrar algo que está em mim acontecendo, ou ficar falando, porque nós temos uma facilidade muito grande em ver só o lado ruim das situações, só o lado mal da situação. Nós não paramos para pensar o que aquilo está querendo nos avisar, nos falar. O que aquela situação, por que aquela situação está acontecendo na nossa vida ou até fora da nossa vida ou ao nosso redor. Qual é o aprendizado que eu tenho que ter com aquilo. Então eu entro em desespero e não me permito aprender com aquela situação. Não me permito aprender com aquilo que estou vendo. Ou até nem me permito ver que de repente aquilo não é tão grande como realmente eu estou enxergando. Muitas vezes eu estou fazendo com que a coisa fique maior pelo meu desespero, pelo meu emocional que se desequilibra, até pelos meus pensamentos, porque tem até aquele ditado, né, que nós costumamos sempre estar buscando pelo em ovo. Então o vermelho a gente já vê sangue, o azul a gente já vê preto e por aí vai. Nós temos que começar a trabalhar essas situações na nossa vida. Os orixás nos ensinam que o ouro, para brilhar, ele tem que passar pelo fogo. E nós, como ouro que somos todos, independente, nós passamos por vários momentos na nossa vida pelo fogo para a gente vir a brilhar. É por determinadas situações que naquele momento que nós achamos muito ruim, é nessas situações que se a gente se acalmar, se a gente respirar fundo e olhar de uma outra forma, é ali que a gente vai ter um grande aprendizado. São duas questões que influenciam na vida do ser humano. Nós vamos ter momentos que realmente vai ser negativo e sempre vamos estar delegando a Deus, aos orixás, aos santos, aos anjos, aos arcanjos, a responsabilidade que é nossa. Porque é dentro de cada um de nós que nós temos que entender o que fez com que a gente chegasse naquela situação, qual foi as escolhas que fizemos, qual foi a palavra que a gente verbalizou, que a gente emanou para o universo, para que aquela situação acontecesse na nossa vida. Ah, mas Deus não vai me ajudar, os orixás não vai me ajudar, os anjos não vai me ajudar. Sim, eles vão te ajudar. Mas eles vão te ajudar a partir do momento que você aprenda a lição que você tem que aprender. Eles não vão interferir no seu caminhar, porque faz parte da sua evolução. Quando você entende que
Olha, eu fiquei doente porque eu não cuidei bem da minha saúde, ou tive problemas sérios porque fui relapso na minha alimentação, ou tive problemas de confusão com pessoas porque falei demais, ou o meu olhar foi ruim. Então eu tenho que mudar tudo isso, vai ser a hora que eles vão começar a te auxiliar, porque houve em você uma compreensão do que você provocou para chegar àquela situação. Até onde estamos preparados para viver o negativo em nossas vidas? Estamos preparados para quando a vida nos diz não? É importante nós refletirmos sobre isso, porque muitas vezes o negativo, se soubermos trabalhar ele se torna positivo lá na frente. Se nós não tivermos preparado para o não que a vida pode nos dar, nós vamos entrar realmente em desespero. Nós vamos ficar doentes espiritualmente e por conta dessa doença espiritual vai se manifestar no nosso físico. Quando a vida nos dá um não, é porque naquele momento é o que a gente precisa receber, é essa negativa. Porque às vezes queremos coisa em determinado momento da espiritualidade, dos orixás, dos anjos de Deus, que naquele momento não vai ser uma benécia para a gente. E é isso que nós temos que entender. Não é verdade, Pai Jorge, que o Senhor me diz sobre isso? É verdade, sim. Porque se você tem um sinal que é para você parar e você segue em frente, você está agindo errado com você e está às vezes sofrendo algo que você acabou escolhendo para acontecer. Quantas vezes você se vê em casa e esqueceu uma chave, esqueceu um celular, esqueceu um documento e você é obrigado a voltar para trás? E às vezes você tem que agradecer porque você está tendo um livramento. Muitas vezes nós reclamamos por demais daquilo que a gente ainda não entendeu. De vez fazer análise, reflexão. A vida, ela é uma excelente professora, desde que você haja também de forma correta, comprometida, com postura, né? Tudo que a gente vê aqui é o quê? Escolhas que a gente faz às vezes no automático, nem para analisar direito, que a gente tem que parar com isso de fazer porque os outros estão fazendo. Essa coisa da Maria vai com as outras, já foi o tempo. Para, analisa, pensa. As palavras uma vez faladas, elas são que nem flechas, elas vão e não voltam mais. E a gente fica tentando remediar, de repente, algo que saiu sem querer. Então, pensa um pouco mais, vai com mais calma, né? Seja mais tranquilo com você e com o outro. O primeiro benefício que a gente pode fazer na nossa vida é conosco mesmo. Nós já falamos que o estudo é fundamental para tudo. Por que não estudar para falar? Por que não pensar para falar? De vez sair reclamando, falando mal do outro, né? Porque tudo que a gente faz para os outros também será feito para a gente. Então comece a tratar melhor, trate bem os outros, para que os orixás, os santos, o universo também traga esses benefícios para a sua vida, né? E também, pessoal, é por aí que a gente, infelizmente, nós não aceitamos ser tirado de nós o controle das coisas o tempo todo. Nós somos até ditadores, né? Porque o tempo todo nós queremos ditar como a coisa tem que caminhar. Mas nós temos que entender que nós não temos a verdade plena na nossa mão. Nós muitas vezes não enxergamos que lá na frente, aquilo que nós queremos, que naquele momento achamos que é a maravilha, que vai ser ótimo, maravilhoso, pode ser a nossa grande derrocada. E muitas vezes esses próprios orixás, o próprio orixá de cada um, ele dá aquele corte, ele dá aquela negativa, aquele não naquele momento, para você não cair num interpério pior lá na frente, um buraco pior lá na frente, que venha te causar danos maiores. E neste momento que começa o nosso mal-estar, quando vem essa negativa para nós, porque nós não estamos preparados para isso. Ainda não temos sabedoria para administrar as contrariedades da vida. Nós ainda não conseguimos nem entender o que é a polaridade. Nós temos a mania de terceirizar
aquilo que é nossa responsabilidade para Deus e para os orixás. Não adianta eu querer a proteção na estrada se eu não dirigir com cautela. Não adianta eu querer que as pessoas me respeitem se eu não tenho respeito pelo meu próximo. Aonde eu vejo muitas vezes, em muitos direcionamentos aí de religiões, e não só em religiões, mas assim no mundo, no ser humano, que o ser humano ele quer se prevalecer em cima da fraqueza do outro. Mas isso só acontece porque nós damos abertura para as pessoas fazerem isso com a gente. Dentro dos orixás, o que o orixá mais preza é a humildade. Hoje em dia a gente ouve falar muito do ori, né? Que o orixá ori, aquele que vem junto com a gente, aquele que nunca nos abandona, aquele que já vem no nosso nascimento e vai com a gente até o final e sabe-se lá até depois. Mas nós queremos que o nosso ori seja respeitado. E não sabemos muitas vezes respeitar o ori do outro. O fato da pessoa ter um cargo dentro de um segmento, seja ele espírita, candomblé, umbanda, seja o que for, igreja, pastor, seja o que for, sacerdote, sacerdotisa, não interessa. O fato de você ter esse cargo, isso não te dá o direito. As forças, as divindades não te dão o direito de menosprezar aquele que vem chegando. Mas muitas vezes o próprio culpado dessa situação somos nós mesmos. Porque quando nós nos deparamos com pessoas que têm um certo conhecimento, que trabalham com determinadas divindades, e que essas divindades nos proporcionam bênçãos, nós começamos a idolatrar o ser humano. Gente, aprendam uma coisa, o ser humano, ele está ali como um canal, só isso. Não que você vai desrespeitar, não é isso que eu estou falando, mas você tem que ter limites. Quando não houver o respeito, não for recíproco, está na hora de você rever a situação. Parem de colocar banquetes para massagear ego dos outros. Parem de ficar idolatrando as pessoas só porque tem uma espiritualidade, isso aqui. A pessoa está ali como um canal para trabalhar para as forças, trabalhar para os orixás, trabalhar para as entidades, trabalhar para Deus, trabalhar, enfim, aquilo que você acredita. Aquela pessoa está ali como direcionando tudo aquilo, mas é como um canal. É claro que você vai respeitar essa hierarquia, mas você não pode permitir que a pessoa, com o seu ego e a sua soberba, venha querer pisar na sua cabeça. Se é Deus manifestado, nós somos deuses manifestados também. Percebe? Um oráculo já disse, fomos deuses e nos esquecemos. Então, o respeito começa de mim para comigo mesmo e a partir do momento que eu também vejo o respeito do outro para comigo e eu o respeite. Quando eu entro nesse assunto, é porque eu já estou cansada de ver tanta palhaçada sendo feita em prol do nome, usando o nome de orixá, usando o nome de Deus, usando o nome, nome de divindades, que se você se aprofundar nos ensinamentos, é totalmente fora do que aquilo que as divindades ensinam. Quando você vai procurar aí uma Ialorixá, uma Balobalorixá, uma Mãe de Santo, sei lá, eu detesto esse nome de Mãe de Santo, Pai de Santo, porque eu acho um absurdo um ser humano ser pai ou mãe de um santo, né, de uma divindade. Pode ser uma Ialorixá, aquela que serve aos orixás e é mãe dos filhos dos orixás, mas uma mãe que vai orientar, uma mãe que vai conduzir, que vai auxiliar nos momentos difíceis, e não aquela que vai subjugar o outro porque acabou de chegar, porque é filho da casa, ou enfim. Gente, está na hora de parar com isso. Está na hora de ficar aceitando ficar no chão comendo migalha. Aonde eu sento para comer, meus filhos sentam junto comigo.
porque eu respeito o ori dos meus filhos. Eu respeito a divindade que eles também são e a divindade que eles carregam. Independente deles serem iniciados ou não, independente deles ser raspado no orixá ou não. Isso, para mim, eu estou respeitando aquela força que ele carrega. E é isso que nós precisamos entender. Se não há esse respeito recíproco, não existe uma força atuando naquele momento. A única força, a força que está atuando é a força do ego e a força da soberba. O senhor tem algo a falar sobre isso, Pai Jorge? Eu tenho sim. Muitas vezes nos perguntam, é necessário iniciação para cultuar o orixá? Não, porque você tem que ir primeiro para cultuar o orixá, ter harmonia com você mesmo. Você quer prosperidade na sua vida, você tem que ser próspero, você tem que ser harmonioso. Orixá é harmonia. Orixá, ele vem num lugar limpo, organizado, tranquilo. Orixá não vem no meio de uma guerra, no meio de uma confusão. Orixá, ele vem para trazer para você o quê? Equilíbrio, prosperidade, bonança, fartura, trabalho, porque quem gosta de dinheiro gosta de trabalho. Já fala, algum tem esse tanto que fala isso. Então, tenha sempre isso claro. Então, o orixá é harmonia. Quando eu estou em desarmonia, eu não consigo entender o orixá falando às vezes coisas mais simples, dando um sinal simples, né? A natureza está aí para quê? Para auxiliar todos, não para mim ou para você, mas para todos. Orixá não é... Entrando também nesse da natureza, eu vejo que muitas vezes a pessoa, eu cultuo o orixá para mim é tudo, e não tem respeito à natureza, não tem respeito o que já está aí, aos reinos, não tem respeito ao reino mineral, não tem respeito ao reino vegetal. Sai arrancando tudo pela frente, não respeita uma planta que traz tanto axé para cada um de nós. As folhas são maravilhosas, e elas merecem sim todo o nosso respeito, porque muitas vezes é uma folha que vai te curar, é uma folha que vai te limpar, é uma folha que vai te defender, é uma folha que vai te blindar. Não respeita os animais, que o animal ele está aí para também, muitos, até os animais domésticos, né? Eles estão aí para nos fazer companhia, para nos trazer alegria, e muitos deles até para nossa defesa. E nós não temos o menor respeito por eles. Como vocês veem por aí, é gente maltratando gato, é gente chutando cachorro. Eu vou pegar agora, trata como se fosse um objeto. Tudo isso você está desrespeitando também as divindades do orixá, porque o orixá é natureza. O próprio orixá colaborou com tudo para essa natureza vingar para nós. E nós dependemos da natureza para nós vivermos. Não é isso, Pai Jorge? Sim, o nosso alimento ele vem da natureza, né? Você tem que limpar a terra, claro, respeitando essa terra, fazer a semeadura, depois molhar, cuidar, para que você possa colher, seja os grãos, seja os frutos, né? A gente já falou isso, que as coisas não plantam agora e já nasce o pé de feijão com o feijão pronto. Ele tem um tempo para isso acontecer, ele leva um tempo para ter a semeadura. E assim a gente também tem que fazer com a natureza e com as pessoas. Nós, como seres humanos, fazemos parte do reino animal e fazemos parte também da natureza. Como orixá é parte da natureza. Não existe orixá sem natureza e não existe natureza também sem orixá. É isso aí, gente. E outra coisa também, pegando essa palhinha aí do Pai Jorge, o orixá na nossa vida, ele está aqui para quê? Para nos direcionar, para nos apoiar, para nos trazer o equilíbrio necessário, para mostrar para a gente o que pode vir a acontecer lá na frente e tudo mais. Mas também, por outro lado, nós muitas vezes estamos humanizando a divindade. O que a gente fala nesse humanizar a divindade?
Eu sou a própria Inhaçã, eu sou o próprio Ogum, eu sou o próprio Xangô, eu sou isso, eu sou aquilo. Poderia até ser, por que não? Né? A partir do momento que você se reveste disso. Mas e aí, você está fazendo as virtudes deles? Ou você só está falando isso para ser o egocêntrico e se sentir superior às outras pessoas? Porque o orixá ele não veio para fazer ninguém ser superior a ninguém. Muito pelo contrário. Ele veio para trazer o que o Pai Jorge já falou lá atrás, a harmonia entre o ser humano. Eu vejo muitas pessoas que se dizem espirituais, espiritualistas e tudo mais, que são filhos dos orixás e não sei o quê, que tratam os outros como se fossem verdadeiros lixos. Olha, eu pergunto, aonde está esse respeito, me desculpem, esse amor, esse carinho com os orixás, se eu não consigo enxergar essa divindade até no meu próximo? Tratando de qualquer forma, tratando humilhando, achando que são vassalos. Ninguém pode ser empregado de ninguém. O fato de você chegar dentro da casa de um orixá, você limpar um chão, você lavar um banheiro e tudo mais, você tem que ter entendimento que você está fazendo aquele orixá. Mas isso também não dá o direito daquele que é o dono do local fazer de você empregado. Tem que existir um respeito mútuo entre as pessoas. Mas por que eu falo que muitas vezes as próprias pessoas é culpado? Por conta da idolatria. O que o senhor acha da idolatria que existe hoje em dia? E faz com que... E outra coisa, viu, gente? Essa idolatria toda, você acaba até atrapalhando o processo evolutivo daquela pessoa. Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente faz. Não confunda respeito com idolatria. Ok? Colocar uma pessoa num pedestal é colocar ela distante de você. Então, idolatria é colocar o ídolo num pedestal que às vezes ele nem tem merecimento, né? A gente precisa disso nos dias de hoje. A gente precisa de respeito, reciprocidade, ensinamentos, porque aquele que veio antes, aquele que tem mais conhecimento, ele pode te dar, sim, uma forma de você viver melhor a sua vida, mas a partir do momento que ele se respeita o outro. A partir do momento que você tem que fazer porque eu mandei, a gente tem que repensar isso. Ele tem que ser analisado. A gente tem que perguntar, por que eu faço esse banho? Por que eu faço essa limpeza? Não fazer por fazer, porque senão você não está entendendo aquilo que de bom está sendo oferecido para você. Até para você pedir para você prosperidade, fartura, saúde. Às vezes você está fazendo por fazer e não está nem se tocando o que você está fazendo. E orixá não é isso. O orixá ele sempre pede que a gente tenha o quê? Postura, comprometimento, né? Entendimento. Não é verdade, Mãe Lúcia? Porque não dá mais para eu tomo banho e vou sair para... Gente, eu tomei um banho, às vezes você precisa parar um pouco, descansar. Não é já sair para balada? Não é assim que a gente faz. Claro que se eu vou sair, vou passear, eu tenho que estar bem comigo, tenho que estar cheiroso, com uma roupa limpa, mas não é só isso. E tem que ter um entendimento daquilo que está fazendo. Se você vai tomar um banho, você tem que saber o porquê aquele banho, qual é o efeito que esse banho vai fazer na sua vida, entendeu? Nós temos que parar de ser aquele serviçal, né? Ou aquele papagaio de pirata que só ouve e vai, né? Ou massa de manobra, e começar a entender o que estamos fazendo. Você vai em determinado lugar, fulano, você tem que fazer um ebó. Tá, ok, entenda o que é esse ebó. Entenda tudo aquilo que está sendo feito naquele ebó. Porque quando você entende isso, você vai potencializar aquilo. Então, ao invés de você só estar no ebó por estar e delegar toda a responsabilidade em cima daquele ebó. Não, agora isso aqui vai resolver a minha vida. Não vai. Não vai. Muitas vezes você vai, faz esse trabalho e não resolve sua vida. E por que não resolve? Porque você não estava 100% naquela situação. Você estava ali por estar, ou porque foi mandado, ou porque foi orientado que você tinha que fazer, mas você não está entendendo absolutamente nada do que está sendo feito ali. E isso não é bom, gente.
Até porque, antes da gente fazer qualquer coisa, nós temos que nos enxergar. E o que eu falo com esse nos enxergar? É você primeiro fazer um trabalho dentro de você, fazer um ebó dentro de você, fazer uma limpeza dentro de você. Olha, eu vou entrar para esse ebó, eu vou fazer uma limpeza, eu vou fazer para os meus caminhos abrirem, para me tirar determinadas energias de mim e tudo mais, mas eu tenho que entender que eu também tenho que mudar o meu comportamento. Eu tenho que entender que se eu quero tirar inveja de mim, eu também tenho que trabalhar a inveja dentro de mim. Se eu quero tirar o olho gordo de mim, eu também tenho que trabalhar o olho gordo em mim. Não vamos ser hipócrita e falar que nós estamos distante disso. Todo mundo tem a inveja, o olho gordo, a fofoca, enfim, tudo isso que mais criticamos nos outros, porque nós temos dentro de nós. Nós temos, claro, aqueles bem mais trabalhados, bem mais sublimado, que já conseguiu transformar determinadas coisas dentro de si. E é esse trabalho que nós temos que fazer. Orixá não gosta de fofoca, Orixá não gosta de maldade, Orixá não gosta de calúnia, defamação, Orixá não gosta de olho gordo, de inveja, disso, daquilo. Então, aonde eu estou errando, eu vou mudar esse meu comportamento. Se eu sou uma pessoa que falo demais, eu vou falar de menos. O que eu tenho que entender, que é uma coisa que para outros programas eu vou passar? Os 8 passos de Buda, fantástico, né? Que você vai fazer o quê? A primeira coisa que você tem que fazer é falar o que é útil, necessário, verdadeiro. Porque se você acorda de manhã já colocando isso em você, você vai para o seu trabalho, você não vai se envolver lá que o seu chefe é isso, que a sua colega de trabalho é aquilo. Você vai falar aquilo que é útil, necessário e verdadeiro. E isso vai fazer em você uma evolução. Você já está fazendo uma limpeza em você. Aí sim você pode ir para um ebó. Mas antes de qualquer coisa que você for fazer dentro do orixá, seja o segmento que você tiver, tenha em mente de entender o que você está fazendo. É um direito seu. Porque se você for ao médico e ele te passar uma receita, ela vem explicando para que é aquele remédio. Porque se você não ler a bula e não souber para que serve aquele remédio, ao invés daquele remédio te levantar ou te curar, ele pode lhe matar. A mesma coisa, as coisas dentro do orixá. Você precisa saber para que está sendo feito aquilo. Ter responsabilidade com a sua vida e não delegar para o outro a responsabilidade que teria que ser sua. Não é isso, Pai Jorge? A postura que você tem que ter, não só na parte religiosa, mas em tudo na sua vida é essa, de saber o que está fazendo, por que está fazendo. Não está fazendo as coisas por osmose, porque os outros estão fazendo, porque está na moda. Essa palavra é muito perigosa. Às vezes o que serve para o outro não serve para mim. Então, adeque isso para você. Entenda o que você está fazendo para você. Porque entendendo, você consegue fazer a verdadeira mudança. Que ela só acontece quando você entende que você tem que mudar para sua melhoria. Não adianta outro falar, você tem que mudar, você tem que mudar. Se você não entendeu isso, qualquer um pode chegar para você, o Papa, o grande sacerdote, quem que for. Você não vai fazer essa mudança. E o tempo de mudança é agora, né? Fazer a lição de casa tem que ser feita por quem? Por você, não mais pelo outro, né? Pra gente parar de jogar a culpa das coisas que acontecem na gente no orixá, no santo. Então, o cuidar-se é com você mesmo e ser sincero com você o tempo todo. O ser humano, ele é responsável, inteligente e capaz de estar saudável e de ter o cuidado e a proteção de Deus. A teologia dos orixás centraliza o homem a responsabilidade com a vida, pessoal. Devemos assumir o comando de nossas vidas, assim tornamos as bênçãos dos deuses mais eficazes e, consequentemente, teremos bem-estar dia após dia. Quando você escolher uma religião, gente, para seguir, você escolhe a esperança, a fé, o religar. A humildade é primordial, entendam isso. A humildade é primordial para a espiritualidade. Sem humildade é hipocrisia e ignorância.
quando iniciamos em qualquer orixá, nós temos que entender que o nosso estudo será dentro daquele orixá. Por isso que não adianta você cultuar 1000 e não fazer nada. Culture um, mas faça bem feito. Pessoal, por hoje nós estamos encerrando. Até a próxima. Até breve. Grande beijo e grande axé a todos. Para consultas com IA ODMI, entre em contato com o WhatsApp 11 982 946961. Repetindo, 11 982 946961. E até o próximo Essencial para sua alma com IA ODMI.